certo, querido? Amém, aleluia. Pronto. Filipenses, capítulo 3, versículo 14. E diz assim: vamos todos juntos? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana. Mais uma vez. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu espero que o telão fique firme em nome de Jesus. Vai dar certo, né, querido? O Senhor te abençoe e te guarde. Abençoe essa tecnologia que nós vamos precisar dela hoje. Sente dando glória a Deus. Eu creio que o Senhor tem muito para falar conosco nessa noite. E a minha oração é que o Senhor prepare o seu coração para receber essa boa palavra. Amém? Então a gente está aqui em uma arena jovem, em que os jovens vão receber uma palavra sobre prosseguir para o alvo. O nosso tema principal é: jovem, qual é o teu alvo? Quando a irmã me convidou, eu fiquei pensando assim: meu Deus, quando eu penso em alvo, a primeira coisa que vem à minha mente são competições. Geralmente, quando nós estamos competindo, nós competimos para alguma coisa. Nós queremos atingir alguma coisa. E aí, essa imagem me veio à mente de corredores, de atletas, pessoas que passam a vida inteira se dedicando para ganhar um prêmio. Então, essas pessoas, elas, para escolher qual esporte elas vão se dedicar, elas precisam saber que para chegar a receber aquele prêmio, eles precisam ter entendimento do seu alvo. Geralmente o alvo pode ser um troféu, uma medalha, uma posição. E esse alvo também pode ser traduzido como um destino. Em uma corrida de velocidade, o destino é passar pela linha de chegada, não é assim? Então, para nós podermos perseverar para o alvo, nós precisamos primeiro conhecer qual é o nosso destino. Não tem como você perseverar por algo que você não sabe o que vai ser. Então, a nossa primeira ideia é entender qual é o nosso destino. É preciso perseverar sabendo que nós temos o Senhor Jesus como aquele que vai nos fortalecer, porque Ele é o caminho. Amém? Se nós olharmos o que o escritor diz aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, ele diz assim: portanto, também nós, cada vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos tudo que nos atrapalha e o pecado que nos rodeia, e nós corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, nós precisamos entender que para nós chegarmos no nosso alvo, primeiro nós precisamos entender qual é esse alvo e que essa corrida que foi proposta por nós, ela é sustentada pelo autor da nossa fé. Quem é o autor da nossa fé? Falem para mim, quem é o autor da nossa fé? Jesus. Você pode falar bem mais alto. Quem é o autor da nossa fé? Jesus. Aleluia. Jesus é o autor da nossa fé. E vocês sabiam que assim como os atletas de alta performance, nós, como filhos de Deus, como cristãos no Senhor Jesus, nós também somos atletas de Jesus. E a gente percebe que para que a gente esteja nessa corrida, eu preciso entender que corrida é essa que eu estou correndo. E mais, qual é o meu alvo? Aonde eu vou chegar com essa carreira? E depois, eu sei qual é esse alvo? Eu sei para onde eu estou indo? Essas perguntas, elas motivam e dão força para os atletas. Eles sabem responder aonde eles querem chegar. É para receber um troféu? É para receber uma medalha? É para receber uma coroa? O que nós esperamos chegar, receber ao final dessa corrida? E aí o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, no capítulo 9 e no verso 24 ao 25, dizendo para os irmãos: vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Aí ele continua: corram de tal modo que vocês alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a treinamento rigoroso para obter
ter uma coroa que logo vai perecer, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa incorruptível, imperecível, que não será destruída com o tempo. E que coroa é essa? Você sabe qual é? Qual é essa coroa? A salvação. Nós estamos correndo por algo que é incorruptível. Vocês jovens, aqueles que gostam de ir para a academia, vocês têm um alvo: melhorar a panturrilha, melhorar o look, melhorar a aparência, diminuir partes frontais, não é? Melhorar outras partes. A gente vai para a academia com um alvo, não é? Aquele que está acima do peso, baixar o peso. Aquele que está abaixo do peso, melhorar o peso. Mas tem um alvo. Assim como os atletas, eles também têm um alvo. Mas como cristãos, o que você faz para que você alcance o seu alvo? Então, para ganhar o prêmio, a gente precisa se submeter a um treinamento rigoroso. Amém? Então a gente precisa se submeter a um treinamento rigoroso. Todos esses atletas, eles correm por uma coroa corruptível e nós por uma incorruptível. Então qual é o prêmio que a gente espera alcançar? Que prêmio é esse? Que alvo é esse? E hoje nós vamos pensar exatamente nisso. Qual é o meu alvo? Aonde eu quero chegar? E eu peço que você abra sua Bíblia novamente no livro de Daniel. Nós vamos ler no livro de Daniel, no capítulo 1. Todos vamos ver juntos, tá bom? Livro de Daniel. Se não quiser projetar a passagem, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Para quem não estiver com a Bíblia aí, nós vamos ler Daniel, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Amém? Todos encontraram? Todos encontraram? Ok. A minha versão que eu vou ler aqui é a Almeida corrigida. Pode ter diferença da de vocês. Diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seus deuses. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeitos algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e os sábios em ciência, entendidos no conhecimento e tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Verso 5. O rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a de Ananias o de Sadraque, e Mesaque o de Abednego, e Zacarias, Mesaque, Misael, Mesaque, e Azarias o de Abednego. Verso 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então hoje nós vamos olhar, obrigada, pode ir. Hoje nós vamos olhar um pouco para Daniel e pensar sobre essa vida que o jovem tem para encontrar o seu alvo, para acertar o seu alvo, para estar preparado para atingir o alvo. Como a história de Daniel nos ensina sobre isso, como nós aprendemos a forma que Daniel viveu e a forma como vocês vivem hoje, que paralelo pode haver entre a sua vida e a vida de Daniel. Então a primeira coisa que eu quero destacar para vocês é as características que Daniel tinha, certo? Então Daniel, ele era um jovem
adolescente. Alguns historiadores dizem que ele tinha por volta de 14, 15 até 17 anos quando ele foi levado para a Babilônia. Outra coisa que a gente vê no texto é que Daniel, ele vinha de uma família nobre. Porque Nabucodonosor, ele não queria qualquer pessoa. Ele queria que fossem pessoas da classe, ou filhos de reis, ou pessoas nobres. Então Daniel, ele era filho de nobre. Outra coisa que a gente percebe é que havia um perfil específico que Nabucodonosor queria: pessoas sem defeito, pessoas que dominassem vários campos de conhecimento. E aí eu penso assim, essas características que Daniel tinha, ser da família nobre, não ter defeitos físicos, ser inteligente, ser bem comunicativo, se parece muito com vocês. Vocês são assim. Vocês são filhos de nobres, sabia? Vocês não têm defeitos. Vocês são bem comunicativos. Vocês conhecem várias áreas de conhecimento, muito mais do que eu. São articulados, assim como Daniel era. Talvez alguns estão até na idade que Daniel tinha quando ele foi levado para a Babilônia. E eu fico perguntando assim, no nosso tempo, o que a gente vê hoje que se aproxima com o que Daniel viveu? Daniel, ele foi levado cativo como escravo. Apesar dele fazer parte de uma elite que foi colocada em um lugar específico para ser treinado, para comer da mesa do rei, ele era um escravo. Como aquela comparação que as pessoas fazem: é um pássaro preso em uma gaiola de ouro. Ele é um pássaro, a gaiola é de ouro, mas ainda assim ele não tem liberdade. Então Daniel, ele era um jovem com as características de vocês, na flor da idade, instruído, inteligente, bonito, sem defeitos. E ele foi levado para ser treinado para servir na mesa do rei. O rei não queria qualquer pessoa, ele tinha um perfil muito específico. E vocês podem perguntar: irmão, o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com um atleta de Cristo? Você começou a palavra dizendo que nós somos atletas de Cristo. Agora você está dizendo que Daniel foi levado para ser escravo porque ele tinha características específicas. Eu quero dizer para vocês, queridos, que o inimigo, assim como Nabucodonosor, lá na Babilônia, naquele período, ele tinha um objetivo muito específico. Ele estava selecionando um grupo de jovens para servir na sua mesa, para usar os talentos que aqueles jovens tinham para o seu próprio benefício. Então, da mesma forma como Daniel, que por vezes a gente não consegue nem pensar como era viver daquela forma, vocês também estão sendo mirados pelo inimigo por causa das suas qualidades. Vocês estão na mira do inimigo para serem puxados para o lado dele. Vocês acham que o inimigo está atrás de pessoas com defeitos físicos? Pessoas que não têm nenhum tipo de aparência, nenhum tipo de instrução, de conhecimento? Ele busca pessoas bonitas, perfeitas, plenas e que têm muito a oferecer. Então, eu fico pensando, assim como Daniel foi um alvo de Nabucodonosor, muitos de nós são um alvo do inimigo. O inimigo, a palavra do Senhor diz que está ao nosso derredor, bramando como um leão para nos consumir. É preciso que nós entendamos aquelas características que Daniel tinha: beleza, conhecimento, entendimento, família real. Vocês entendem esse perfil? Vocês entendem que o inimigo não está atrás daquele que já está perdido? Ele não está atrás daquele que já está no mundo? Ele não está atrás para derrubar daquele que já está no chão? Ele está atrás de buscar e pegar quem está de pé. Se você for parar para pensar, quantas coisas tentaram te impedir de chegar aqui nessa noite? Desânimo, desinteresse, sem vontade, parece que vai chover. Tudo para te impedir de chegar, tudo para te impedir de continuar, tudo para te impedir de se engajar, de se envolver, de se levantar, de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
O jovem, ele sofre muitos ataques para dispersar, para desacreditar, para duvidar. Quando a gente vê uma criança na igreja, ela é muito fervorosa. Vai crescendo, quando chega na fase da adolescência, começa a dispersar. Tantas coisas vêm na nossa cabeça que tentam nos confundir. É desânimo, é desatenção, por vezes até tristeza mesmo. Porque o jovem, quando chega na fase da adolescência, ele passa por um turbilhão dentro dele. É o corpo crescendo, é a mente em efervescência e os hormônios atingidos. É como se ele estivesse sendo atacado por todos os lados. Parece que ele tem vontade de fugir dentro dele mesmo. Quantas vezes o adolescente tem vontade de fugir? Eu quero fugir. Por quê? Não sei. Eu só quero fugir. Eu só quero ir embora. Eu não estou mais aguentando. Não sabe por quê? Os ataques do inimigo são pesados contra vocês. E ele não diz, eu estou te atacando. Não, ele não diz. É sutil. É só um desânimo. É uma tristeza. Ah, não vou, não quero. Então, o que Daniel fez? O que a gente aprende? Lembre das características. Jovem, sem defeito físico, de boa aparência, culto, inteligente, que dominasse várias áreas de conhecimento. Só que Daniel, no versículo 8, a gente leu, trouxe duas versões. Eu trouxe a NVI, que é a nova versão internacional, e trouxe a Almeida Corrigida Fiel. Para vocês verem dois textos mencionando a mesma coisa. Olha só, leiam comigo a primeira versão. Vamos lá? Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Então a gente está vendo que ele decidiu não se tornar impuro com a comida. Com o quê? Comida. Por favor, com o quê? Comida. Aí você fala assim, meu Deus, comida é tão bom, né? Comida é bom demais. Mas ele decidiu não se tornar impuro com a comida. Agora vamos ver o que a Fiel diz. Como é que a Fiel está dizendo ali? Leiam comigo a Fiel. E Daniel propôs o seu coração não se contaminar com a porção das vadias, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos... Ô glória, está chegando agora. O chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Então as duas versões estão falando a mesma coisa. Daniel decidiu. Ele decidiu. Aí eu digo para você, quando você acorda de manhã, você decide, eu vou com esse sapato ou com essa sandália, eu vou com essa calça ou com esse short, eu uso essa camisa ou essa blusa. Você faz escolhas da hora que você acorda até a hora que você vai deitar. Então você decide com essa camisa porque o dia vai ser ameno, você não vai precisar de um agasalho. Você escolhe ir com esse sapato porque ele vai ser mais adequado para o tipo de ação que você vai fazer. Então a gente faz escolhas que parecem ser tão simples, mas que ela tem um propósito, ela tem um alvo, ela tem um motivo. Daniel, quando ele propôs, ele decidiu não se tornar impuro. Daniel propôs no seu coração. Aí eu pergunto para vocês, um jovem de até 17 anos, que toma uma decisão de não se tornar impuro, é bem visto por esse mundo? Um jovem que diz assim, eu não vou me contaminar na faculdade, eu não vou me contaminar na escola, eu não vou me contaminar no meu bairro, eu não vou me contaminar no meu condomínio, eu não vou me contaminar. A primeira coisa que as pessoas dizem, pessoa mais cafona, usam esse termo ainda, cafona? Usa esse termo, é porque eu sou do século passado. Cafona, vocês falam cafona? Fala. O que vocês falam? Brega? É? Ih, mas é brega. Brega também é antigo, viu? Brega é antigo.
Que termo vocês que vai dizer que a pessoa está fora da realidade? Ultrapassada. Sem graça, né? Eu sei que vocês têm um termo em inglês, que vocês sempre falam termos em inglês, né? Mas tem um termo que vocês usam. Qual é? Fala aí. Não fica constrangido não, porque a gente está entre amigos. Eu sou do Maranhão e a gente fala assim, abestado. Ei, mas é abestado. A gente fala assim, ei, mas tu é abestado. Tu não faz isso aí não, tu é besta, viu? Sinceramente. Tá no meio, na rodinha dos amigos, aí diz assim, tu não quer não, abestado. Paia. A gente fala lá no Maranhão, paia. Mas Daniel, ele propôs no coração dele, não vou me contaminar. De jeito nenhum. Só que ele não foi fazer botim, baixaria, não. Discretamente. Ele ficou pensando, o rei me chamou através de aspenais, vão colocar a gente em uma casa, vão dar a comida do rei pra gente, a bebida do rei, tem uma coisa errada aí. Estão jogando milho pra galinha para depois matá-la. Vocês entendem? Havia ali uma manipulação que parecia ser legal. Comida do rei, deve ser lasanha, deve ser pizza, deve ser a macarronada, deve ser, o que será que o rei come? Nunca comia comida do rei? Daniel era de um povo, de uma nação diferente, ele tinha costumes alimentares diferentes. Irmãos e queridos, quando eu penso na comida, é tudo aquilo que você engole. Vamos trazer essa comida para um nível de comparação, uma ilustração? Você come colocando pela boca, você come com os olhos, você consome, né? Com os olhos. Você consome com os ouvidos, não consome? Eu vou ouvir aqui uma Shirley Cavalhares, uma Suelen Lima. Você vai consumir por onde? Pelos ouvidos. Eu vou comer isso aqui. Você vai consumir pela boca. Então você vai estar se enchendo, seja fisicamente ou espiritualmente. E o inimigo, ele oferece pra gente o que é bom, ele não oferece o que é ruim. Sabia? A partir de hoje nós vamos comer lasanha no almoço, no café e na janta. No início você diz assim, que bom, né? Todo dia. Não sei que comida que vocês gostam, galinhada? O que vocês gostam de comer? Hambúrguer, batata frita, sorvete. Eu quero comer sorvete da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, sorvete. Aí sabe o que acontece? 20 dias, 30 dias, um mês. Ele tinha que ficar lá, Daniel tinha que ficar 3 anos comendo da comida do rei, bebendo do vinho do rei, sendo alimentado com aquilo que alimentava o rei. Lembrando que o rei era Nabucodonosor. Ele era péssimo, ele não era bom. O que alimentava Nabucodonosor, um homem péssimo, estaria alimentando Daniel, um filho de Deus, alguém que tinha um alvo e um propósito. Então, por vezes, o inimigo, ele vem nos seduzir com coisas que parecem ser boas e que não vai nos causar dano. É só isso, só um refrigerante. Então, aí a gente começa a pensar assim, que isso não vai fazer mal. É só um filme, é só uma série, é só um jogo, são só amigos. E a gente começa a ser levado por aquilo, de tal maneira que você acaba perdendo a noção. Não sei se você já viu uma ilustração, quando você chega num lugar que está fedendo, que tem mau cheiro, a primeira coisa que você fica é incomodado. Aí você fala assim, nossa, aqui está um cheiro horrível. Mas passa 15 minutos, você vai ficando acostumado com aquele cheiro. Passa meia hora, passa 1 hora, alguém chega, gente, vocês estão sentindo? Aí a pessoa diz, daqui a pouco passa, eu nem estou mais sentindo. Sabe por que isso acontece? Porque a gente se acostuma, vai normalizando aquele odor ruim. É assim com as coisas que Satanás nos oferece. A gente vai normalizando. No início você até fica um pouco em alerta, mas depois você diz assim, está todo mundo comendo, está todo mundo bebendo, todo mundo faz isso, então é normal.
Então, queridos, o que nós pensamos? Os Satanás, assim como Nabucodonosor, eles querem os filhos de Deus. Eles querem corromper o coração de vocês. Ele quer oferecer a melhor comida. Ele quer oferecer a melhor bebida. Ele quer colocar o jovem dentro daquela gaiola de ouro que ele não percebe. Daniel deixou tudo isso para trás. Ele não deixou que essas coisas o atrapalhassem. E ele sabia que, assim como nós lemos lá no início, lá no escrito aos Hebreus, aquelas coisas poderiam induzir Daniel ao pecado, porque ele ia achar normal, ele ia achar que está tudo bem. Só que Daniel perseverou no treinamento. Como que Daniel perseverou nesse treinamento? Primeiro, não vou mudar minha alimentação, que eu já tenho costume. Segundo, ele também entendeu que se ele tinha um propósito ali, ele não estava a passeio na Babilônia. Ele não estava ali, só passando umas férias aqui na Babilônia. Ele era um escravo. Você não é dessa terra. Você está aqui por um breve momento de tempo. O seu alvo é muito maior. O seu alvo é o céu. Então nós precisamos propor no nosso coração não nos contaminarmos, assim como Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias. E eu repito, que iguarias são essas que vocês estão submersos? As iguarias são as músicas. Alguém fala assim, mas é uma música, é tão bonita, mas a letra não adora o nome do Senhor. Você sabe qual é o propósito da canção, das músicas? As músicas têm um propósito de preparar o ambiente para a presença de Deus. Como assim? A gente chegou aqui, o ministério cantou, você adorou a Deus, aquela canção que você cantou subiu até o céu e chegou nas narinas de Deus como um cheiro suave. Quando você canta para Deus, você está falando diretamente com o Senhor. A sua voz, ela emana para Deus um perfume agradável a Ele. É como se você se perfumasse e as pessoas chegassem perto de você e dissessem, que cheiro maravilhoso é esse? É um perfume agradável. Aquela canção que você declara com os seus lábios chega até o altar de Deus, e quando ela chega lá, ela perfuma o trono e o Senhor se agrada de você. Por isso que as canções, elas precisam ser cristocêntricas, voltada para uma adoração ao Senhor. Como é bom quando alguém chega perto de você e diz, nossa, você está tão cheiroso, você é uma pessoa tão cheirosa, você é tão agradável. Agora a gente não fala, mas é ruim estar perto de alguém que não tem um cheiro agradável. É ou não é? A gente discretamente faz assim, né? Ao invés de abraçar, a gente faz, paz do Senhor. A gente não faz isso? Paz do Senhor. Porque quando é agradável, a pessoa está lá longe, deixa eu dar um abraço, que saudade, nadinha, perfume bom. Assim é o Senhor com você quando você o adora. Ele te abraça, ele diz, que cheiro bom, você é tão cheiroso. E o Senhor te abraça, ele se agrada de você. Agora quando você pega e coloca uma dessas músicas de sofrência, de coisas que não tem, sabe, eu nem sei dizer, mas você sabe o que eu estou querendo dizer. Diga amém se você está entendendo. Amém. Teve gente que não disse porque não entendeu. Tem músicas que a gente escuta que não perfumam o altar de Deus. Entenderam o que eu falei? Diga amém. Amém. Músicas que não perfumam o altar de Deus, perfumam o altar de Satanás. Entendem? Se a canção não está perfumando o altar de Deus, ela está perfumando outro lugar. Ela está causando, irritando as narinas de Deus. Espero que vocês estejam entendendo isso, porque vocês são mais sabidos do que eu. Amém? Amém. É isso. Então as músicas fazem parte, as músicas mundanas, com letras terríveis, que ganham prêmios Grammy, nem sempre perfumam o altar de Deus. Cuidado com a música que você escuta. Tem gente que diz que não tem nada a ver, tem sim. Abrem portais
e podem fechar portais. Amém? Outra coisa que pode ser algo que pode contaminar o nosso coração e que a gente precisa se abster são os filmes que têm temáticas que giram em torno de reforçar uma agenda que o Satanás está tentando normalizar. Estamos lá assistindo um filme e de repente tem um tipo de cena, de texto, de diálogo que com certeza não glorifica o nome do Senhor, não está de acordo com a palavra de Deus, mas vai sendo introduzida. A igreja luta contra isso, a igreja luta, mas a gente acha normal, foi só uma cena, foi rápida, passou. Mas ela acha um lugar e contamina o seu coração. Você acha normal, ai que lindo esse casal, oh que lindo. Outro dia eu vi o pastor falando assim, contou até pra gente. Foi visitar os irmãos, chegou lá, o filme era tão violento, era tanto sangue, que ele disse que saiu de lá todo sanguinado. Tentando falar com os irmãos, e ele, meu Deus, irmão, aí ninguém era tanto sangue, tanta violência gráfica, pernas sendo estouradas, cérebros. Ele disse, eu saí de lá todo sujo, irmão. Parece que eu tinha sido metralhado também. Aí a gente, esse filme é bom. Pode olhar. Filme que a crítica avalia com 10 são filmes terríveis e que não glorificam o nome do Senhor. E aí eu quero chegar em um ponto que também pode contaminar seu coração, que vocês podem até achar que não tem nada a ver. E eu deixo vocês acharem, mas o Senhor disse para mim, tem sim. Os influenciadores dessa geração, lá naquele mundo virtual chamado redes sociais, os influenciadores, geralmente eles propagam um estilo de vida que é disfarçado de luxo, de tudo que é abominável ao Senhor, que gera desejo em vocês. Oh meu Deus, fulano está lá em Dubai, está lá nas Maldivas, todo pelado nas Maldivas, e você, eu queria estar lá fazendo aquela mesma pose, aquela mesma foto. Gera um desejo e uma vontade que não é santa, que não é agradável. Aí você fala, mas eu não posso querer ir para as Maldivas? Pode. Mas olhe quem está te influenciando a isso. Você sabia que o influenciador faz você querer uma coisa que você nunca desejou? Você começa a olhar, eles começam a propagar, começam a fazer campanha, começam a mostrar. Daqui a pouco você diz, acho que eu estou precisando. Tá aí, estou precisando disso aí. É um tênis, está todo mundo usando esse tênis, todo mundo. Você nunca pensou, achava até feio, mas a sua amiga já tem, sua prima já tem, seu irmão está querendo, você, rapaz, eu acho que eu estou gostando desse tênis, acho que eu estou querendo ele. Eu estou precisando dele. Você foi o quê? Influenciado. Um dia eu estava no supermercado comprando alguma coisa, aí uma pessoa que eu nunca tinha visto falou assim, e você acha que isso é bom, é? Isso aí que você está comprando? Eu falei assim, eu sempre uso esse. Vem aqui, fulano, esse aqui, ela está comprando esse aqui. Vamos levar esse aqui porque ela disse que é bom. Eu não me conhecia, não sabe como é minha casa, não sabe como é que eu faço. Aí depois chega na casa, não é legal, disse aquela mulher lá, presta não isso aqui. Foi influenciada e não gostou. Porque o influenciador, ele gera na gente o desejo de consumir o que a gente não precisa. E vocês, e eu também, todos nós estamos expostos, os nossos corações, os nossos olhos, a nossa mente está exposta a todas essas coisas que nos rodeiam. Você está no banco, alguém está ali vendo um vídeo, aí do lado você começa a olhar, aí você fala, ninguém nunca olhou o celular de outro, não é assim? Não? Ninguém nunca viu? O senhor está ali conversando, você vai, né? Está sendo ali capturado. Irmãos, a curiosidade, eita Deus, a curiosidade para saber, deixa eu provar, deixa eu saber qual é o gosto, eu quero saber como é que é. É só uma vez, não tem nada a ver, é só besteira, né? Eu vou provar só uma vez. Quantos jovens têm sido destruídos
porque provou só uma vez e não conseguiu sair mais. Quantos jovens pequenininhos na igreja, cresceram na igreja e porque os amigos na escola começaram a usar um VPN. Você sabe, né? VPN, né? VIP, um VIP. Aí a pessoa, estou falando certo? Não, como que é? Vape. Aí a pessoa aprova só uma vez. Você sabe que esse tipo de ação é extremamente, como dizem, dependente. A pessoa começa, não tem nada, daqui a pouco está em alta dependência. O próprio celular gera autodependência. Autodependência. A gente acorda pela manhã já com o celular. A gente vai dormir com o celular. Alta dependência. Há pessoas indo para a clínica de reabilitação em razão do uso excessivo de celular. Para até de comer. Está comendo e o celular ali. Porque é altamente dependente. Então, para a gente conseguir se desvencilhar de todas essas coisas que nos cercam, de todas essas coisas que tentam atrapalhar a nossa carreira, para chegar no nosso alvo, para ganhar essa coroa incorruptível, eu fico perguntando, jovem, qual é o teu alvo? Você tem isso em mente? Como é que você está se preparando para chegar nesse alvo? O que você está fazendo para chegar nesse alvo? E aí eu fico pensando, um atleta de alta performance, ele tem uma alimentação regrada. Ele come de acordo com o que ele vai desenvolver. Se ele vai ser um corredor, ele tem que comer tantas calorias, ele tem que malhar, ele tem que dormir, ele tem que se consultar. Ah, mas ele não é um corredor, ele é vamos dizer, um nadador. Ele vai fazer natação, ele precisa ter um corpo preparado para nadar. Ah, mas ele é um atleta vamos imaginar aqui um atleta de corrida, de Fórmula 1, ele precisa de um treinamento. Ah, ele é um ciclista, ele precisa de um treinamento. Todo atleta, para se tornar um atleta de alta performance, ele precisa de um treinamento. Então eu quero dizer para vocês, qual é o treinamento de vocês? Como vocês vão se treinar todo dia? E eu vou dizer, não é fácil. Experimente ir para a academia no primeiro dia. Você diz, acho que eu estou até mais... Estou me sentindo até... Estou percebendo que tem uma diferença em mim. Quando é no outro dia... Oh meu Deus, tem que ir. Quem já viu a frase, na força do ódio? Sabe por que faz na força do ódio? Porque o corpo não pede mais para ir. Aí você diz, eu vou me tornar uma pessoa de oração. Ora hoje, eu orei, Deus, eu estou me sentindo assim, pertinho com o Senhor, orei muito, eu estou guerreira de Deus. No outro dia, tem que orar hoje. Senhor, ora menos, né? Aí no outro dia, ora menos. Aí daqui a pouco, quando se lembra, não orei hoje, mas amanhã eu vou me lembrar. Quando chega amanhã, passa batido, e depois da manhã batido, e depois da manhã batido. Aí de repente você olha por um dia e você se lembra, menina, eu tinha um propósito de orar, eu vou começar de novo. Por que esse tipo de ação, ela é tão difícil de nós exercitarmos? Porque exige esforço. E aí eu coloquei pra gente aqui, como é que eu posso ser um atleta? A primeira coisa que eu destaco é que a gente tem que amar a Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala que amar a Deus está entre os maiores sacrifícios. O próprio Senhor Jesus resume todos os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Por que esse é o maior mandamento? Porque é muito difícil. Você diz assim, eu vou, mas hoje eu não quero ir não. Se você amasse a Deus, você saberia que às vezes a gente vem sem vontade mesmo. Às vezes você vem sem estar com aquela vontade. E quando você ama a Deus, você pode também orar sem vontade. Porque o seu corpo, ele tem essa falha. Você ainda tem um corpo pecaminoso. O seu corpo ainda te leva para coisas que te distanciam do Senhor. Então o que a gente faz? A gente, primeira coisa, para
criar músculos espirituais, para se desvencilhar de todas essas coisas que tentam contaminar o nosso coração, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Na escola, te oferecer alguma coisa, eu não vou, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu não vou fazer isso, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. A segunda coisa que eu coloco muito forte, está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Conhecer e manejar bem as Escrituras. O jovem precisa conhecer a Bíblia e manejar as Escrituras. Hoje tem muitas linguagens bíblicas, e versões que são mais adequadas para vocês. Então aquela mais tradicional, às vezes você não consegue entender as colocações verbais, as conjunções, os pronomes, mas nessas linguagens, na linguagem fiel, na linguagem de hoje, na versão internacional, existem muitas linguagens boas que são fáceis de ler. Se você não tem uma Bíblia assim, conheça as versões, veja qual a versão mais você se identifica, mas conheça a Bíblia. Sem conhecer a Bíblia, os seus músculos não vão crescer, a panturrilha não vai trincar. Estão entendendo? Outra coisa que a gente destaca é ter uma rotina de oração. O jovem que não consegue orar, que não consegue ter uma rotina de oração, ele vai ficar fraquinho, capenga, molinho. Qualquer vento de doutrina derruba ele. Ele anda raquítico, esquelético. O jovem que não ora, que não conhece a Bíblia, que não ama a Deus sobre todas as coisas, ele é desnutrido, ele é mole e ele é fraco. E a última coisa, praticar o jejum com dedicação. Lembra que Daniel, ele disse assim: eu não vou me contaminar com a comida. E lá mais para frente, se eu não me engano, no 9 do capítulo 10, ele vai colocar um jejum de 21 dias. Daniel entendia que tudo que você come pode te fortalecer ou pode te enfraquecer. Aquilo que você come pode te deixar mais forte e vigoroso, ou pode te deixar doente, com a pressão alta, com diabetes, colesterol. Estão entendendo? O que você come pode ser para o seu bem, para nutrir seu cabelo, suas unhas, sua pele, te deixar animado, com energia, ou pode te adoecer. Pode desencadear em você uma doença. Daniel entendia isso. Então o jejum deve fazer parte da vida dos jovens. Sem que a liderança diga: vamos fazer um jejum. Decida. Eu quero fazer um jejum. Eu quero fazer um propósito. Eu quero ser diferente. Eu quero treinar. Eu quero treinar, Senhor. Assim como eu treino na academia, assim como eu treino para fazer uma prova, assim como eu treino para ter mais inteligência, para ser melhor cada dia, eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. Eu quero conhecer e manejar bem a palavra. Eu quero ter uma rotina de oração e eu quero jejumar. Tem gente que não sabe jejumar. Se você quer conhecer mais sobre o jejum, tem muitos livros, pode conversar com a irmã Sinara, pode conversar comigo, com qualquer pessoa. Peça, me ensine como jejuar, como ter um propósito. E aí eu termino dizendo para vocês: vocês são os atletas de Cristo. Vocês precisam desenvolver os músculos de vocês. Treinamento forte, pesado. Só mais um, até chegar a se encontrar com Jesus nos ares. Eu quero ver os músculos de vocês brilhando, desse jeito aqui, músculos espirituais. E não esqueça, prossiga para o alvo, amém? Deus abençoe vocês, queridos. Eu louvo a Deus pela oportunidade, amém.